Vila Nova da Barquinha continua a inovar no setor do turismo. Registro, neste particular, para mais uma mais-valia que é colocada à disposição dos turistas, e não só, principalmente para todos quantos, por questões de mobilidade, não podem visitar o castelo de Almorol. Está assim em causa a inauguração de uma sala de visita imersiva a 360 graus, nova acessibilidade que agora é realidade no Centro Cultural, precisamente no posto de turismo, no edifício que já tem o Centro de Interpretação Templário de Almorol. Sem dúvida, uma das maiores atrações histórico-cultural do Concelho e do Médio Tejo. E foi perante uma atmosfera templária que Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, abriu a sessão propriamente dita, referindo que a Rota dos Templários se pretende assumir como um produto turístico, reforçando que está em causa um trabalho de equipa. De facto, esta rota pretende-se, no fundo, assumir-se como um produto turístico, de facto, para uma região que é uma região central, uma região de cultura e uma região monumental. Porque quer Ferreira do Zezer, quer Vila Nova da Barquinha, quer Tomar, quer também, agora que já estamos a trabalhar também com o SOR, no sentido de dinamizarmos, de facto alavancarmos estes ativos culturais e monumentais a favor da região. Um cumprimento especial também para o Miguel Pombeiro, que está lá, chegou lá atrás, mas que também é corresponsável neste projeto. E, de facto, consolidar a oferta turística é fundamental. Aliás, alavancar os principais polos de atração e de marcas que são a nossa história, o nosso reconhecimento, como disse a Ana, que o fazemos aqui, nomeadamente a questão dos templários, dos congressos internacionais. E temos que dotar o Portugal com novos produtos turísticos. Aliás, comentava há bocadinho com o Dr. Pedro Machado que esta manhã a procura, ou seja, o turismo já representa 21,1% do PIB. Ou seja, estamos em crescendo, os números são de facto avassaladores, somos um país seguro, um país que tem uma grande mostra em termos de monumentos e também do seu sentimento, da sua humanidade das pessoas, e tudo este projeto turístico desencadeado há 4, 5 anos era impensável. Por isso, de facto, os meus parabéns também ao Dr. Pedro Machado pela sua envolvência, agora que sei que vai para outras novas funções, mas queria dar aqui um agradecimento em público também pela sua disponibilidade, também pelo seu carinho para com a Vila Nova da Barquinha. E vamos então à procura de novos mercados, novos segmentos, que é isso que importa. E vou citar, já que estamos a falar de Almorol, para quem não conhece, uma frase de Miguel Torga. O que mais valendo nesta penitenciária pátria é nunca perder de vista alguns recantos que nela são oásis de libertação e de esquecimento. Empoleirado no terraço desta fortaleza lírica que os templários ergueram no meio do Tejo, Almorol, debruçado sobre o abismo, a deixar o rio deslizar, brandamente, na retina, quer lá saber se a política vai bem ou mal, se a literatura anda ou desanda, se a nau coletiva singra ou sobróbera, extasia-me apenas, ou melhor, numa espécie de petrificação emotiva, acaba por fazer corpo com as muralhas e ser próprio baluarte, erguido da pequena ilha, inexpugnável a todas as agressões do Real. Jorge Simões, segundo secretário da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, fala por sua vez de uma concretização de um trabalho muito importante, mais ainda para pessoas que não conseguem por meios próprios visitar o castelo de Almorol. Neste caso, é um caso concreto de um ótimo trabalho em prol da sustentabilidade de uma visita que muitos não conseguem fazer ao Castelo de Almorol, mas que o vão conseguir neste momento fazê-lo de forma bastante bem informada, e por isso também dar aqui os meus parabéns. A Barquinha, o filme dizia que é significado de várias coisas. Para mim, digo aqui pessoalmente, é significado há muito tempo de eficiência das políticas públicas que enceta na qualificação do seu espaço urbano, e isso é o mais relevante. Os meus parabéns à Barquinha, e é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Pedro Machado, presidente da entidade de turismo do Centro de Portugal, também marcou presença e destacou o papel relevante de cada um dos municípios da região, reforçando que Vila Nova da Barquinha tem um conjunto de componentes de ativos diferenciadores. E, em primeiro lugar, tem muito a ver com aquilo que procuramos fazer diariamente no turismo do Centro de Portugal, que é o papel relevante que os 100 municípios, cada um na sua escala, cada um com as suas singularidades e com a sua diferenciação, trazem de bom para esta competitividade, para a atratividade que é o centro de Portugal. Somos, de facto, uma região muito vasta, que tem 8 comunidades intermunicipais, mas, tal e qual
um puzzle, se faltar uma peça, nós sentimos que falta ali qualquer coisa. E essa tem sido parte substantiva da nossa missão, fazer com que os 100 municípios, no seu grau diferente de maturidade, possam trazer e acrescentar valor àquilo que é a oferta turística, à experiência turística do centro de Portugal. E para isso precisamos de quebrar mitos. Há muitos mitos ainda. Estamos nós a falar do Almorol, das lendas, das princesas encantadas. Precisamos de quebrar mitos, que é aquele mito inicial de que há municípios que estão predispostos para o turismo e os outros não. Não, todos contam. Todos têm um papel relevante, porque emprestam a sua história, o seu ADN, aquilo que é a sua singularidade, as suas raízes, para este extraordinário mundo que é o mundo da atração turística em Portugal e que foi responsável, como dizia bem o Presidente Fernando Freire, em 2022 por cerca de 21 mil milhões de euros de receitas. Miguel, 21 milhões de euros, 1.000 milhões é um PRR por ano. Nós que andamos a discutir os PRRs, os programas operacionais, é bom termos consciência que o turismo entrega a Portugal um PRR por ano. O que é que falta fazer, ou o que é que temos que fazer, é fazer com que essa distribuição seja cada vez mais equitativa pelos territórios. E para isso precisamos de criar condições e motivos de atração. Seja para destinos mais maduros, nem todos podem ter património mundial, nem todos têm grandes ondas gigantes, nem todos têm. É preciso criar condições para que os municípios reforcem a sua atratividade e, muito em particular, no caso da Barquinha, pelaquilo que a história abençoou com a riqueza que construiu ao longo de séculos. E o turismo, se é importante quebrarmos este mito e tornarmos possível que todos os municípios criem condições de atratividade, criem condições de atratividade de riqueza e pessoas e que ela possa ser distribuída, também é importante percebermos qual é o enquadramento com que Portugal hoje se posiciona, sobretudo nos destinos internacionais. Portugal tem, sem esforçar muito com isto agora, 5 grandes áreas com que se posiciona internacionalmente, daquilo que nós chamamos os nossos ativos turísticos. O que está aqui é um ativo turístico, a comunidade intermunicipal e assim do Médio Tejo, e eu tenho acompanhado desde o início, desde o seu plano estratégico, tem naturalmente ativos turísticos, uns mais notórios, outros menos, mas globalmente aquilo que Portugal se posiciona nos seus 25 mercados internacionais são aquilo que nós chamamos os ativos qualificantes. Quais são os ativos qualificantes de Portugal, que nos distinguem de outros territórios, de outros países? O clima e a luz, a natureza e a biodiversidade, a água, as manifestações histórico-culturais e o mar. E por isso, Barquinha praticamente tem as 5. Não tem mar direto, tem mar indireto. Se a ligação do Tejo até Lisboa e se as marés invadissem o Tejo de uma forma mais expressiva, podem ter. Mas temos aqui 4 que são de facto relevantes. E dentro deste patamar dos ativos qualificantes, temos depois uma segunda camada, que são os ativos diferenciadores. E por isso, se estes 5 são globalmente aceitos, que são transversais a Portugal, os diferenciadores, que são 2 categorias, já só existem de forma mais específica nos nossos territórios. Quais são? São a nossa gastronomia e o nosso vinho, e são, em particular, aquilo que temos aqui, as manifestações histórico-culturais e também, em muitos casos, as manifestações desportivas e muitas outras que também fazem parte da atividade, da dinâmica dos territórios, de todos chamamos mais de turismo ativo.